Oi, gente! Hoje é um dia que facilmente eu ficaria aqui quietinha, em silêncio, ficando com vocês. E por mais louco que isso pareça, enquanto eu falo, a impressão que eu tenho é que a gente poderia se conectar. Quem tá aí e eu, a gente ia se conectar mesmo se eu não falasse nada. Porque o que eu tenho percebido, hoje eu tenho meditado, eu decidi meditar por 100 dias durante 1 hora, e hoje é o dia de número 54, uma quinta-feira fria pra caramba, e na medida que eu venho meditando, eu tô cada vez mais aprendendo a lidar com esse monstro que existe aqui, que na verdade existe em todos nós, que é essa mente, que é cheia de histórias e pessimismo, e isso funciona, aquilo não funciona, isso vai dar certo, aquilo não vai dar certo. E pra mim foi uma surpresa muito grande ouvindo o feedback das pessoas dizendo, cara, achei que era só a minha cabeça que era assim. Eu achar, teve uma pessoa que chegou, mais de uma pessoa, na verdade, que chegou de falar, eu achei que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu penso muito, porque eu não paro, porque e não é, na verdade, a nossa mente ela é assim, ela é loucona. E não quer dizer que isso seja ruim, existe um propósito. Ela nos ajuda dessa forma, ela nos protege. Mas a forma como a gente se relaciona com ela é que pode mudar. Quando a gente se conecta com a nossa intuição, com a nossa sensação, com, com aqui, ó, com o que acontece além dos pensamentos, mas em termos de corpo, de sensação, de emoção, de sentimento, de vida, de vivência mesmo, quando a gente se conecta nesse nível, tudo começa a mudar. A nossa percepção da vida muda, a nossa forma de se relacionar com os pensamentos, de reagir. E aí a gente pode usar tudo isso que a gente aprende, vivendo e sentindo, e não só pensando, e aí sim usar essa máquina, usar o pensamento a nosso favor, para colocar algumas coisas em prática no mundo, para nos levar em situações de mais segurança e de mais conexão, mas não viver escrava do que a gente pensa, das crenças, dos condicionamentos, de tudo que a gente vai vivendo nessa consciência maluca, nesses envolvimentos, nessas trocas de energia, que não é quem a gente realmente é. E é claro que a gente não tá falando aqui de se fechar numa caverna e ficar meditando o dia inteiro e dizendo que a mente não serve pra nada, as pessoas não servem pra nada, a consciência de massa não sei o que, não. É só um reconhecimento do que existe e uma reafirmação do que a gente escolhe. O que eu escolho, o que você escolhe. Não baseado no que a gente aprendeu que é bom, mas baseado na escolha, de como a gente escolhe ser, estar, viver. E é isso, assim. Eu tenho. É muito engraçado que eu sentei aqui pra gravar esse vídeo e falei, cara, do que eu vou falar? E não porque eu não tenho o que falar, mas na verdade eu tenho tanta coisa pra falar que eu não sabia qual tema escolher, eu não sabia que abordagem, nem qual das coisas comentar, de tantas coisas que eu venho vivendo e que eu experimentei hoje. Eu não sei porquê, mas eu tenho pensado isso desde o começo. Que parece que tem uma baixa, assim, daí de repente vem uma coisa assim de vários insights, daí de repente a meditação fica meio morna e depois algumas coisas parece que despertam, assim, elas vão aparecendo com mais clareza. Então eu acho que eu tô numa dessas meditações, assim, que eu tô mais com mais clareza, assim. Eu fiz um ensaio em São Paulo ontem, tipo, ontem, parece que faz uns 3 dias, que louco isso. Um ensaio maravilhoso, em que, inclusive eu falei sobre isso no vídeo de ontem, que eu não consegui postar no YouTube ontem, sei lá o que aconteceu no YouTube, também não postei hoje ainda, mas, enfim, tá gravado. Do quanto essa experiência de. Eu fiz um ensaio mais mostrando o meu corpo, um ensaio pessoal. E o quanto essa experiência mudou a minha forma de me ver e ver as várias Lígias que existem em mim, né? Essa que a gente tá conversando agora, aquela que tava se vendo daquela forma ontem, e meditar
tem me ensinado isso, a ver todos os meus tons de cinza, assim, os aspectos que estão em mim e perto de mim e eu acredito que fazem parte de mim, não fazem. Enfim, tô falando muita coisa, mas eu queria dizer que a meditação de hoje foi muito profunda. Eu não sei a que se deve isso, mas tá tudo bem. Eu venho vivendo dias intensos, na verdade, desde que eu comecei essa meditação, né? Eu comecei lá nos Estados Unidos, passei por várias cidades, passei agora uma semana em São Paulo, fui pra Foz do Iguaçu, pro Paraguai e agora eu tô em Cascavel, na casa dos meus pais. Vou ficar aqui mais uns dias, daqui a pouco eu vou pra Florianópolis. Tô contando tanta coisa pra vocês. E seguindo fazendo essa meditação. Sem agenda, sem esperar resultado, mas sentindo tudo isso, assim. Hoje foi um dia que eu meditei super tarde, porque como eu falei, eu viajei e fiz bastante coisa. E outros dias eu já tive que meditar super tarde e fiquei, putz, queria ter meditado antes, por que que eu não me organizei diferente? E hoje não, hoje eu falei, se for pra meditar a hora que for, eu vou meditar a hora que for e tá tudo bem. Até hoje, o mais tarde que eu meditei um dia foi das 11 à meia-noite. E eu gravei vídeo aqui, acho que dá pra ver pela minha cara de cansada. Mas é isso. Não sei mais quantas coisas contar, mas se eu fosse, né, dizer sobre o que o vídeo de hoje é, mas sobre diminuir o volume da mente e aumentar o volume do coração. E a gente fala simbolicamente do nosso coração, quando na verdade a gente se refere à intuição. E é o nosso corpo que fala com a gente. Muito mais do que todas essas coisas aprendidas de outros e herdadas, mas as coisas que a gente tem que é nossa. E vocês sabem que existe uma frase que me marcou muito, muito, muito quando eu comecei essa trajetória de coaching e desenvolvimento pessoal na internet, que é: o seu objetivo de vida é ser você. Independente de tudo que você aprendeu, ou do que você escolhe ser, ou de quem você quer ser, ou o que for, você nasceu para ser você. E não quer dizer se conformar, então tá, se eu nasci pra ser eu mesmo, então eu vou ficar aqui sendo eu mesmo, então acabou. Mas quem é você? O que de você que você quer que o mundo veja e você quer deixar e mostrar e ao mesmo tempo você quer viver e sentir? Qual você quer ser? Qual você quer ser? Essa frase ficou estranha. Qual você quer ser? Qual das suas versões? Que tipo de pessoa? Que tipo de você escolhe ser? Que tipo de eu escolho ser? E isso não quer dizer que é uma coisa estática, né? Então agora eu vou ser isso ou aquilo, mas quer dizer quem a gente tá sendo enquanto a gente tá querendo ser melhor e viver mais em paz e mais conectado com o amor, não com medo, e menos nessa busca inútil de ficar correndo atrás de um peso que, como eu já falei milhares de vezes pra vocês, quantas alunas minhas fizeram dieta e hoje estão com o mesmo peso ou estão com um peso maior. Então, quantidade de tempo que se perde para um objetivo que não é alcançado. Eu não gosto dessa frase, eu não vou editar, mas não é um objetivo que não é alcançado, mas é uma energia muito grande para chegar em um ponto que não é possível chegar dessa forma. E o quanto a gente pode dedicar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, o nosso tudo para ser quem a gente quer ser, que é isso que eu tô querendo dizer. Independente das metas que ficam vendendo aí pra gente que a gente tem que ter, qual que é a nossa meta? Qual que é a minha meta como ser humano? E a sua meta como ser humano? Isso importa. Isso merece atenção, né? Então é isso. Quinta-feira deve estar quase 0 graus, eu tô morrendo de frio. E dia 54 e amanhã a gente volta pro dia 55. É isso, eu me impressiono toda vez que eu falo, eu fico, nossa, 54, nossa, 55. E isso vem acontecendo já desde
desde o segundo dia. E assim é, até o dia 100. Um beijo. Obrigada pra quem tava aí até o final. Eu falei um monte de coisa. Espero que você tenha captado. Uma coisa que eu espero que tenha acontecido com quem assistiu esse vídeo. Que você tenha mais sentido do que pensado. Talvez as palavras não façam tanto sentido quanto o sentimento pode fazer. É isso. Um beijo, tá? Até amanhã.